movimentam e fazem o progresso do litoral. De forma ética e responsável, a Andrade Escritório Contábil é referência em Xangri-Lá e região. Profissionalismo e dedicação, os serviços contábeis há muitos anos. Confie você também na Andrade Escritório Contábil. Avenida Paraguaçu, 5158 em Atlântida, fone 3689-6299. Sua empresa em boas mãos. O Aqualocos está junto com vocês de coração. Logo, logo, tudo isso vai passar. Estaremos esperando por vocês. Aqui não tem tempo ruim, tudo é alegria. Curtir um dia numa boa com toda a família. Aqualocos é pura diversão. Faça chuva ou faça sol, bebe no verão. É Aqualocos, yeah. No ar, pela Rede Litoral de Televisão, Alô Comunidade. Apresentação, Ângelo Galardo. Olá você amigo, oi você minha amiga, boa noite gente, boa noite Litoral Norte Gaúcho, boa noite Sul de Santa Catarina, meus amigos da Serra, meus amigos do mar, no ar mais uma edição do nosso Alô Comunidade, aquele abraço às divas da alegria, alô pessoal da Diva da Alegria ligados comigo, grande abraço também aí à Confraria do Chimarrão, alô meus amigos da Ordem dos Advogados do Brasil, grande audiência a cada final de semana com salas e muitas salas sendo abertas. E final de semana todo mundo já sabe, não é? Nós vamos ter aqui o Boteco Brasil, homenagem aos pais, muita música popular brasileira, muita alegria, muitas dicas e é claro também vamos ter muita cultura para vocês aí. Olha gente, nós estamos começando mais uma edição do nosso programa Alô Comunidade. Hoje no programa nós vamos ter aí a presença do Dr. Gilberto Castro. Vai falar sobre cabeça, em dor de cabeça, dor no pescoço, aquela dorzinha chata e a questão do câncer também. Vamos falar sobre isso. Hoje no programa está muito bom o programa, hein? Hoje o programa ligado muito à medicina. Nós vamos ter momentos de reflexão. Hoje uma cena de um filme
épico, né? Um filme marcante na tua vida, que vai fazer você refletir, principalmente pelo dia da Semana dos Pais, que está chegando por aí. Um abraço ao pessoal do Shopping das Águas. Alô, meu amigo Edinho. Muitas novidades vem aí, hein? No final de semana para você. Após essa reflexão, nós vamos ter um médico que viajou praticamente por toda a Europa, esteve na China e vai falar sobre esse momento de pandemia também aí, principalmente a questão financeira, a questão da grana. Todo mundo fala, não, é porque a pandemia é isso que vai passar e depois... Como é que fica a questão financeira no nosso país? E o Brasil, a nossa região, Brasil, país, com relação lá fora. Nós vamos falar sobre isso no programa de hoje. Nós temos um depoimento de uma mãe desesperada com relação ao Classroom. No programa de hoje também, esta mãe vai falar e muitas mães, muitos pais, eu como professor também, estamos vendo uma grande dificuldade nos conselhos de classe, nos pré-conselhos, analisando e vendo as notas, ou melhor, as participações, não notas, participações dos alunos. Impressionante. Mas, gente, muita gente não está fazendo o Classroom, não está participando por N razões. Nós vamos falar sobre isso. Tem o Ednei Paini, tem a previsão do tempo e, como sempre, o nosso alô, o nosso abraço para todos vocês que estão com a gente. Muito obrigado aos amigos, amigas, muita gente participativa. Segurança Silveira comigo. Olha, Segurança Silveira, tem notícia interessante, Segurança Silveira, já agora no comecinho do programa. Por quê? Tá chegando aí o Mais Notícias. E o Mais Notícias continua com a Prefeitura Municipal de Capão da Canoa. O prefeito Amaury Magno Germano continua visitando obras, falava ontem sobre as atividades da Avan e também um grande mercado que nós vamos ter aqui, uns grandes supermercados, uma rede, não é? Zafari aqui abrindo também as suas portas em Capão da Canoa. Porém, tem mais empresa chegando. E empresa, adivinha que empresa que vai estar chegando aqui? É verdade, um grande posto de gasolina, gente. E vai se instalar aqui mesmo, no município de Xangri-Lá. Essas informações são importantes que nós estamos trazendo para os nossos amigos, amigas que estão ligados com a gente. Temos uma imagem aí, eu falei anteriormente sobre a Segurança Silveira, olha só. O pessoal da Segurança Silveira estiveram aqui nos estúdios da nossa TV Litoral, Canal 6, e trazendo estas roupas aí que vocês estão vendo, olha só. Mais roupas, mais alimentos que estão sendo doados. E isso, mais precisamente, foi lá para Figueirinha. Foi para Figueirinha, né, que nós tivemos aí essas roupas doadas para a Figueirinha. Um grande abraço ao pessoal da Figueirinha e parabéns à Segurança Silveira. Continue trazendo, continue fazendo as suas doações também, junto com a Confraria do Chimarrão, também está participando aqui com a gente. Olha só, uma escola foi assaltada no município de Imbé, exatamente no município de Imbé. Uma escola do município de Imbé foi assaltada nessa noite e a gente teve uma correria, que foram identificados os assaltantes e esses fugaram, passaram lá de Imbé para o Xangri-Lá e foram presos aqui em Capão da Canoa. Isso aconteceu por volta de 00:30. 00:30, o cidadão JLM, menor, FLO, menor, e um cidadão com alcunha de Bentinho, foram presos pela Brigada Militar com todo o material oriundo da escola. Roubar uma escola, roubar alimento de estudante, mas vão se catar, pelo amor de Deus. É a fome, a dificuldade para trabalhar. Ah, mas não tem trabalho, gente, vão roubar, pelo amor de Deus. Foram presos os 3 e agora foram encaminhados, um deles direto já para o presídio central, pois era fugitivo, né? Já tinha fugido lá do presídio central, o tal de Dentinho, esse que lamentavelmente acabou, quer dizer, lamentavelmente foi o que ele fez, roubou, não é? E ainda bem que foi preso aqui pela Brigada Militar. Parabéns à Brigada Militar.
Nós temos as câmeras de segurança. Quando o pessoal acha que pode estar fazendo e acontecendo na beira da praia, por exemplo, eles se esquecem que tem câmera de segurança na Paraguaçu, câmera de segurança identificando o veículo, a câmera vai lá, não aprontem, aqui perto da TV Litoral, da nossa rede Litoral de televisão, câmeras de segurança. Então, todo cuidado, o pessoal acha que está tudo escuro. Pois é, aí no escuro realmente que aparecem justamente aí melhor ainda, os larápios, não é? Muito bem, o nosso Alô Comunidade continua, temos aí notícias e informações. Utilidade Pública, Câmara de Vereadores de Capão da Canoa reiniciou as suas atividades. Nós temos informações importantes também com relação aos vereadores que estão trabalhando, o mesmo acontecendo lá em Xangri-Lá. E olha, em Xangri-Lá está pegando fogo a coisa em Xangri-Lá. Os candidatos a prefeito de Xangri-Lá já começaram alguns a se degladiar, a brigar. Câmara de Vereadores já com algumas acusações e acusações sérias a candidatos que vão concorrer pelo município de Xangri-Lá. Tudo isso a gente vai esmiuçar durante esta semana para os nossos telespectadores. Vamos ficar agora com as notícias e informações do Covid, né? Encerrando sempre o nosso Alô Comunidade, no que diz respeito a mais notícias, sempre com o boletim epidemiológico. Muito bem, de volta com o nosso Alô Comunidade pela Rede Litoral de televisão. Dentro de mais alguns instantes nós vamos fazer um momento de reflexão aqui no programa, hein? Dia dos Pais está aí, nós temos uma cena de um filme e nós vamos traduzir esse sentimento, uma dica aí do pessoal da Confraria do Chimarrão, sempre com a gente, não é? Olha, meu amigo, minha amiga, nós temos aí o Dr. Gilberto Castro, que vai falar sobre câncer de cabeça, pescoço, não é? Essas dores infernais que a gente sente no corpo. Então, doutor, um especialista, doutor Gilberto Castro, por gentileza, falando pra gente, vamos trazer, Gabriel, aqui no nosso programa. Prestem muita atenção no que ele vai dizer agora para você, hein? Clinicamente, o câncer de cabeça e pescoço, ele vai se manifestar com uma série de sintomas, né, devido à sua ocorrência em vários tipos diferentes de órgãos. Alguns sintomas, entretanto, precisam ser chamados à atenção. Número 1, o aparecimento de lesões na boca, do tipo aftas na boca, do tipo feridas na boca, especialmente aquelas que sangram e que não cicatrizam sozinhas. Ou seja, aquela afta que todo mundo tem, depois de uma semana, no máximo 10 dias, ela vai estar cicatrizada. Se a lesão ela não cicatrizou, mesmo que ela seja decorrente de um trauma, por exemplo, causado por uma prótese dentária, o médico deve avaliar esta lesão. Então, além das lesões na boca que não cicatrizam, que sangram e que eventualmente podem ter dor, eu gostaria de chamar também a atenção naquela rouquidão que não melhora depois de 2 a 3 semanas. Se você tem uma rouquidão que também não vai melhorar, você tem que procurar um médico. Número 3, o aparecimento de ínguas, de gânglios que a gente fala no pescoço, quando eles são endurecidos, dolorosos e que não melhoram com o tempo, precisa também ser procurado auxílio médico, porque um dos diagnósticos inclui o câncer de cabeça e pescoço com acometimento cervical no pescoço. Outro sintoma que o paciente pode referir para nós também é a dor para engolir, que a gente tecnicamente chama de disfagia ou odinofagia, que também pode ser um sintoma desse tipo de câncer. Então vamos lembrar de feridas na boca que não melhoram sozinhas, rouquidão que não passa, gânglios no pescoço e dificuldade para engolir. Também pode aparecer casos de dificuldade de respiração, não é? Onde falta o ar.
Entretanto, esse sintoma pode também aparecer numa série de outros tumores que não só esses que a gente está comentando. Alô Comunidade. Apresentação Ângelo Galardo. Muito bem, muito obrigado, doutor Gilberto. O nosso programa continua, Rede Litoral de Televisão. Final de semana tem o quê? Nós vamos ter aí um boteco, o Boteco Brasil. Depois de tantos programas, mais um programa fantástico, com a participação de muita gente boa. O interior do estado vai participar com a gente também. Vamos ter músicos, artistas da nossa terra, gastronomia, vamos falar de cachaça. 2 empresas de cachaça vão falar aqui no nosso programa, que são daqui do litoral. Eu estou falando lá mais precisamente, de Maquiné e de Dom Pedro de Alcântara. 3 Cachoeiras também. E nós temos muita cachaça, sabe aonde? O pessoal fabrica cachaça também, além da cidade de Osório. Pois é, Santo Antônio da Patrulha, que é famosa também pela sua cachaça, não é? Cachaça. Você sabia que Dom Pedro I, Dom Pedro II tomavam cachaça em copos de cristal? Sabiam disso? Pois é, você vai ficar sabendo nesse programa. Muita alegria, muita música, muito humor. Nós vamos ter um garçom aí muito engraçado, que vai participar do nosso programa também, e é um pouco atrapalhado, é claro, mas ele vai trazer coisas muito boas pra gente aí. Não percam final de semana. Gente, Dia dos Pais está aí, e é o momento da gente fazer uma reflexão. Eu gostaria que cada um dos filhos que estão nas salas nesse momento, você que está na sala, na tua sala de estar aí com o papai, ou não está com o papai, tudo bem, mas eu gostaria que você assistisse essa parte, essa cena deste filme, um filme famosíssimo, com atores também conhecidos. Vejam só, e a reflexão que nós vamos fazer logo após. Mas faça você a tua reflexão. Alô papai, alô filho, presta atenção. Acha que isso está certo? Você acha? Você não vai acreditar. Mas você cabia aqui. Eu segurava você e dizia para sua mãe: esse menino vai ser o melhor menino do mundo. Esse menino vai ser melhor do que qualquer um que conhecemos. E você cresceu bom, maravilhoso. Foi muito legal ver você crescer, foi um privilégio. Aí chegou a hora de você ser adulto e conquistar o mundo, e conquistou. Mas em algum ponto desse percurso, você mudou. Você deixou de ser você. Agora deixa as pessoas botarem o dedo na sua cara e dizerem que você não é bom. E quando fica difícil, você procura alguma coisa para culpar, como uma sombra. Eu vou dizer uma coisa que você já sabe. O mundo não é um grande arco-íris. É um lugar sujo, é um lugar cruel, que não quer saber o quanto você é durão. Vai botar você de joelhos e você vai ficar de joelhos para sempre se você deixar. Você, eu, ninguém vai bater tão duro como a vida. Mas não se trata de bater duro. Se trata de quanto você aguenta apanhar e seguir em frente. O quanto você é capaz de aguentar e continuar tentando. É assim que se consegue vencer. Agora, se você sabe o seu valor, então vá atrás do que você merece, mas tem que ter disposição para apanhar. E nada de apontar dedos, dizer que você não consegue por causa dele ou dela ou de quem seja. Só covardes fazem isso e você não é covarde. Você é melhor do que isso. Eu sempre vou amar você acima de tudo. Aconteça o que acontecer. Você é meu filho, é meu sangue. Você é a melhor coisa da minha vida. Mas se você não acreditar em você mesmo, nunca vai ter uma vida. Não esqueça de visitar a sua mãe. Vocês viram? Uma reflexão importante que, independente de pai e de filho de pai, fala sobre esperança, sobre vida.
sobre as pessoas olharem a vida, o momento que estamos vivendo, a pandemia que está, com outros olhos. Então, esse filme, essa cena, mostra justamente isso. A participação do pai como conselheiro, como o papel de pai realmente para o seu filho. E do filho, na compreensão depois na saída do pai, na compreensão da importância de ser um homem. E quando falo um homem, lembro também um homem, uma mulher. Lembro pessoas que efetivamente na sua comunidade, na sua vida, no meio familiar, no seio familiar, têm a sua participação e querem participar. E tem que dar a sua opinião. E tem que, acima de tudo também, fazer jus ao nome família. As pessoas hoje em dia nascem, gente, e não podem simplesmente viver por viver. Tem que ter uma razão, tem que ter um sentido nesse todo. Pense nisso. Esta é a nossa mensagem para o Dia dos Pais também, nesta semana tão importante para cada um de vocês, quanto família. Pense nisso. O nosso Alô Comunidade continua aqui pela Rede Litoral de Televisão. Após esta reflexão muito importante, nós vamos trazer agora, gente, um homem, o nome dele é Roberto Dumas. Ele é professor do IBMEC e viajou praticamente por toda a Europa, pela China, trabalhou, é um pesquisador. Este homem é um pesquisador. E eu gostaria muito que ele falasse para a gente aí, está com a gente, Gabriel, para falar sobre a questão da pandemia e o pós-pandemia, a questão financeira que nós estamos vivendo, a questão dos valores, quanto está valendo também o dinheiro, quanto está valendo todo esse trabalho que nós perdemos e quais as tendências. É muito importante que você conheça um pouquinho mais. Roberto Dumas, por gentileza. Tudo bem, sou Roberto Dumas, professor do IBMEC de Soluções Corporativas, sou economista há mais de 25 anos, trabalhei em várias instituições financeiras aqui no Brasil e no exterior, passei 4 anos na China e o objetivo desse bate-papo hoje é justamente falar o que nós poderíamos esperar para a economia global e brasileira após o Covid-19. Veja, depois do que aconteceu, o que tem acontecido com o impacto do Covid-19, ele está sendo absolutamente desastroso em todos os momentos. Começou na China e passou o epicentro para a Europa e provavelmente deve ter o epicentro nos Estados Unidos. Mas vamos deixar bem claro aonde impacta a economia brasileira. O Covid-19, ele tem a característica de ser um choque de demanda. O que é um choque de demanda? As pessoas passam a procurar menos coisas, porque elas ficam em casa. Ora, se elas passam a procurar menos coisas, leia-se aí, por exemplo, commodities metálicas, aço, minério de ferro, zinco, alumínio, até commodities agrícolas, soja. E se você pensar dessas commodities, provavelmente a China deve consumir de 50% a 60% de todas essas commodities que eu falei para você. Ora, se a China entrou num choque de demanda, ela está procurando menos, significa que países que exportam essas commodities, inclusive o Brasil, devem ser prejudicados nas suas exportações. O que eu quero dizer com deve ser prejudicado nas suas exportações? Obviamente vai entrar menos dólares nessas economias. Se vai entrar menos dólares nessas economias, você já começa a perceber e fazer o nexo causal que o câmbio dessas economias deve depreciar. E o pior ainda não acaba aí. Como nós já estamos vendo que se trata de uma crise mundial, existe a tendência de, quando você está numa crise mundial, muitos investidores correrem para o dólar. Então, olha a tempestade perfeita. Entrará menos dólares no país e, além do que, os dólares que existem
vão acabar saindo. Por isso a nossa depreciação cambial. Mas é só isso que impacta? Não, tem muito mais outras coisas que impactam. Além do choque de demanda, ele também é um choque de oferta. Por que é um choque de oferta? A China, ela faz parte de uma cadeia de suprimentos globais. Então, quando a China parou, janeiro, fevereiro, isso prejudicou o que? Cadeias de suprimento e segmentos econômicos como carro, autopeças, farmacêuticos, eletroeletrônicos, onde você comprava esses bens intermediários para montar no seu país, só que chegava, essas empresas localizadas na China estavam em quarentena, não tinha como exportar para o nosso país. Então veja como acontece: choque de demanda e choque de oferta. Passou da China, passou a ser o epicentro na Europa. Agora eu gostaria de comentar com você qual seria o impacto na economia brasileira. Você não precisa aceitar o que eu vou falar. É só analisar para a gente tentar fazer a sinapse neural. Primeiro, a gente sabe que economia nós temos 4 motores: consumo, investimento das empresas privadas, governo, gastos do governo, e exportações líquidas, que se trata de exportação menos importação. Vamos falar uma a cada um. Exportações líquidas, você fala: quem é o meu maior comprador? A China. Bom, então você já sabe que esse motor aqui provavelmente vai ratear um pouquinho, porque dado que a China deva crescer não mais do que 2% em 2020, em que pese que o governo chinês deva mostrar um outro número, mas não deve crescer mais do que 2% em 2020, você já sabe que o meu principal comprador não vai mais comprar tanto de mim. Quem é o meu segundo comprador? A União Europeia. Bom, a União Europeia está terrível. Por quê? O epicentro da crise virou a Itália. Então você já sabe que Itália vai entrar em recessão, França vai entrar em recessão, Espanha vai entrar em recessão, Alemanha vai entrar em recessão e ainda você tem o Brexit. Então você já pode parar de achar que você vai vender muito para a União Europeia. Meu terceiro maior consumidor, ainda estou falando das minhas exportações líquidas. Meu terceiro maior consumidor, Estados Unidos. O epicentro do Covid-19 já está indo para os Estados Unidos. Então, nós já estimamos que os Estados Unidos vão entrar em recessão também. Ou seja, então, os principais, o primeiro, o segundo, o terceiro, os 3 maiores consumidores dos meus bens exportados, tirando a China, ou vão crescer menos ou vão entrar em recessão. Quem é o meu quarto comprador? Argentina. Puxa vida, então está na recessão. Ótimo, então vamos fazer aqui um resumo. Exportação você pode esquecer, que esse daqui não vai ser o meu motor de crescimento. Qual é o outro motor de crescimento? Vamos deixar o governo aqui por um lado. Investimentos. Qual é a empresa que realmente tem recursos agora, no meio de uma crise global, para realmente aumentar os investimentos e capacidade produtiva, e o que dirá da confiança do consumidor? A gente não precisa usar só por causa do coronavírus. Nós estamos vindo de um momento muito frágil da economia, que foi 2019. 2019, a confiança do empresário já não era tão grande. Por quê? Porque o empresário, ele esperava investir mais em 2020, desde que fossem aprovadas ou bem endereçadas a PEC do Pacto Federativo, a reforma administrativa, a reforma tributária, a reforma emergencial, a autonomia do Banco Central. Isso tudo, pelo menos, deveria ser aprovado antes das eleições municipais. Agora imagina, ainda teremos eleições municipais e o coronavírus. Então, certamente, nada vai ser aprovado. Então, investimento, você já pode tirar essa perna aqui, que também não deve crescer. O que vai crescer? Consumo. Meu Deus do céu, se o investimento não cresce, eu não tenho para quem exportar, corre um sério risco de muitas empresas começarem a mandar trabalhadores embora. Mesmo que você não os mande embora, a expectativa de que você vá perder o emprego faz com que você consuma menos. Então, consumo também não é o motor. Qual é o motor que sobrou? Governo.
O governo está entrando, o problema é que o governo também não tem muito dinheiro. O governo está entrando, aí urge dizer de que forma ele está entrando acertadamente. O que o governo está fazendo, apesar de não ter dinheiro, não é que ele mudou a chavinha dele para ser um gastão ou um keynesiano, ele continua liberal. Mas o que o governo está fazendo é tentando manter, pelo menos as pequenas e médias empresas, em modo de sobrevivência. Ele não vai ajudar para que elas cresçam. Por exemplo, você tem um aparelho, ou seja, um programa de 40 bilhões de reais que será dado diretamente aos trabalhadores, passa pela empresa, mas cai diretamente na conta do trabalhador, para que a renda continue e você mantenha a economia brasileira no modo de sobrevivência. Mas para que você quer manter a economia no modo de sobrevivência? Porque no momento de tração, ou se Deus quiser, quando acabar o Covid-19, essas empresas não estão completamente destruídas. Eu faço uma analogia o seguinte, pensa que um avião, ele não está destruído, mas ele está na pista de decolagem, desligado, mas ele não está destruído. Assim que a economia pegar tração, ele deve voltar a crescer. Infelizmente, não acho que a economia brasileira vai crescer num V, ou seja, ela vai ter aquela pancada. Infelizmente, o ano 2020 acabou. Nós teremos recessão de pelo menos 2 a 2,5%, deve cair o nosso PIB. Também não acho que vamos crescer rapidamente. O crescimento deve ser em U, já que era fraco em 2019, o que dirá a partir de 2021. Alô Comunidade, apresentação Ângelo Galardo. Muito obrigado, Roberto Dumas, pela sua participação interessante, né? Muito interessante. Esse é o teu programa de televisão. É o Canal 6, a TV Litoral, que fala coisas da nossa terra, da tua cidade, que fala coisas a nível de Brasil também e mundial, que traz e que se importa com você. Final de semana não percam, vamos ter o Boteco Brasil, um grande programa, um programa fantástico, Boteco Brasil, imperdível, sabadão, domingão e segundão, hein, para você participar aí. Muito bem, o nosso programa continua. A doutora Ângela Xavier tem uma dica muito importante, falando sobre hipertensão, pressão alta, você que sente dores na região da nuca aí também. Você que é hipertenso, atenção, muitos cuidados nós devemos ter. Mas tem dicas especiais também para quem tem pressão alta, hein? Vamos lá! Olá, tudo bem com você? Aqui é Ângela Xavier e eu hoje quero dar uma dica muito simples para você. Mas uma dica eficiente para baixar a sua pressão em apenas 5 minutos. É isso mesmo. A pressão arterial alta, né? A pressão arterial alta, ela não é colocada como a principal causa de morte nos rankings das pesquisas, mas ela está na base dos problemas que mais matam, que é o AVC e o infarto. A pressão, ela chega a ser responsável por 65% dos infartos, que tiram, na verdade, a vida de 85 mil brasileiros por ano. Você sabia disso? Isso significa 230 mortes por dia. A hipertensão, ela é traiçoeira, porque geralmente ela não tem sintomas. Quando a pessoa chega a sentir alguma coisa, já é por causa da consequência dessa pressão alta, algum estrago que já foi feito no corpo. Então, quando a pessoa sente dores de cabeça forte, principalmente na região da nuca, ou então pontos brilhantes nos olhos ou qualquer outro sintoma, significa que a pressão ela está exageradamente alta. E nesse caso, ela já causou danos em diversas partes do corpo. Eu quero te dar uma dica muito simples, que irá ajudar você no controle da sua pressão enquanto você faz mudanças necessárias no seu estilo de vida. Porque para ficar livre definitivamente do problema, você precisa mexer nos seus hábitos, no seu estilo de vida como um todo, nos seus hábitos como um todo. Se você já
Se você não tem, melhor dizendo, se você não tem pressão alta, se a sua pressão é normal, meça pelo menos uma vez por ano, mesmo que você seja jovem ou mesmo criança. Porque a hipertensão, ela era um problema que afetava as pessoas quando elas estavam aproximando 45, 50 anos. Mas agora, com esse estilo de vida moderno, alucinado, esse problema passou a afetar jovens e até mesmo crianças. Eu estou assustada com o número cada vez maior de crianças obesas e com hipertensão. É incrível isso. Se você é uma pessoa que já foi diagnosticada com esse problema e você ainda não fez, né, mudanças nos seus hábitos, né, você vai precisar fazer mudanças consistentes nos seus hábitos aí do seu dia a dia. Mas você precisa seguir as orientações médicas e verificar a sua pressão com mais frequência. E à medida que você for mudando seus hábitos, essa situação vai mudar, vai melhorar. Então, as mudanças que você precisa fazer, provavelmente você até já sabe, mas às vezes você não tem feito, né? Não tem feito essas mudanças. Vamos lá, vamos lembrar aqui rapidinho, porque não é o objetivo desse vídeo. Olha, aumente o seu consumo de frutas, verduras e hortaliças, principalmente crus. São ricos em potássio, em cálcio, em magnésio, que são minerais importantes no controle da pressão arterial. Olha, limite o seu consumo de sal e substitua o sal refinado por sal integral, por sal marinho, por um outro tipo de sal que não seja o sal refinado. Pratique pelo menos 30 minutos de exercício por dia. Né? Exercício físico é remédio básico para controlar a pressão arterial. Inclua chás não cafeinados, tá? Nada de alimentos cafeinados, porque a cafeína faz subir a pressão, faz provocar vasoconstricção e vai subir a pressão. Então, inclua esses chás não cafeinados na sua dieta, no seu dia a dia. Evite alimentos processados, eles são ricos em gorduras e também em sódio, que faz subir a pressão. Durma cedo, até as 22 horas no máximo. Use água de forma correta, isso também ajuda a manter a fluidez do sangue. Não fume, o cigarro também, à semelhança do café, da cafeína, provoca vasoconstricção, fechamento dos vasos, e isso aumenta a pressão nas artérias. Não use bebida alcoólica, o álcool provoca arteriosclerose, tá certo? Também temos vídeo aí sobre isso para você entender como o álcool faz surgir a arteriosclerose. Bom, agora eu quero dar uma dica muito simples que vai fazer baixar a sua pressão em apenas 5 minutos. Olha, você vai precisar de uma cebola, tá? Grande, né? Uma cebola grande, de um ralinho, tá? Uma cebola e um ralinho. Você vai ralar a cebola, vai lavar, se quiser descascar, descasca, se não quiser nem precisa descascar. Você vai ralar nessa parte de ralar cenoura. Você vai ralar a cebola nessa parte de ralar a cenoura. E você vai então colocar essa cebola ralada em uma superfície que espalhar ali na superfície de uma bacia, de um recipiente, que você possa colocar a superfície dos seus pés ali sobre aquela cebola. E aí você vai marcar, lógico, vai verificar se a pressão está alta, você então vai colocar a cebola ali, os pés em cima da cebola ralada, e você vai verificar a sua pressão a cada 5 minutos. Geralmente a pressão baixa 1 ponto em cada pressão, ou seja, 1 ponto na máxima e 1 ponto na mínima a cada 5 minutinhos. Tá duvidando? Então, eu não quero que a sua pressão suba para você fazer a experiência, mas se você tiver um pico de pressão alta aí, experimente fazer isso até mesmo antes de você tomar a sua medicação, para você verificar a eficácia
desse procedimento, né? Uma vez eu recebi uma ligação de um médico amigo meu, que ele disse que estava lá com um cliente com uma pressão muito rebelde. A pressão não estava querendo baixar nem com medicamento. Eu disse então para ele fazer esse procedimento. Passou-se uma semana mais ou menos, aquele cliente estava me procurando para conversar comigo, para me ajudá-lo na mudança dos hábitos, para ele então resolver o problema de forma definitiva. É muito interessante isso, faça isso, tá? Alô Comunidade, apresentação Ângelo Galardo. Muito obrigado, doutora Ângela Xavier, participando aqui com a gente do nosso Alô Comunidade. Muita gente mandando seu recado. Um abraço para a Cirinema, um abraço para a Luzia, a Claudecia, a Vanderleia, o Marlon também ligado com a gente. Gente nova também está participando. E ali nós estamos batendo papo. É, quem tem aí, muita gente está vendo a televisão, vendo o Canal 6, está vendo no Canal 6 da NET, mas está participando com a gente aí no nosso Face, nas nossas salas que nós estamos abrindo. Um abraço para o Dumit, daqui um pouquinho tem uma chamada do Dumit no ar aí, a chamada da Agrotour, a nossa parceira TV Litoral, que é parceira da Agrotour também. Um grande abraço. Olha só, gente, falo como professor, falo também, além de tudo, como radialista, como jornalista, gente que trabalha diariamente nos veículos de comunicação, mas que está vendo vários pais opinando sobre o Classroom, sobre essa questão justamente das aulas online. Muitas pessoas estão tendo dificuldade com os seus filhos, muitas vezes apenas um único celular para 3, 4 crianças. Tem gente pobre, gente humilde, gente que não tem condição, pobre que eu digo financeiramente, não tem condições de comprar um notebook ou mesmo ter um celular para que esse aluno possa fazer as suas aulas. A complicação está sendo muito grande, porque as pessoas, os professores estão fazendo seus pré-conselhos. Eu estou falando isso em todo o país, gente. Não apenas a nível de Capão da Canoa. Falo a nível de Capão também como professor que sou de uma instituição aqui educacional, aqui em Capão da Canoa. Mas estou vendo isso em toda a rede de estudantes e professores, rede escolar, que estão tendo dificuldades. Vejam o depoimento, por exemplo, de uma mãe. Esse depoimento importante de uma mãe falando a respeito dos seus filhos, da sua filha e as dificuldades em enfrentar situações como essas. Eu gostaria que você também fizesse uma reflexão nesse sentido. Ela não acusa aqui professores, apesar de que muitos pais têm mania de bater em cima de professor, esquecem justamente que a educação é por conta do próprio pai. Então é importante o pai da mãe, da família. E os professores não têm culpa, os professores têm que seguir, logicamente, um roteiro, e é o que eles estão fazendo. Então vejam o depoimento desta mãe. Oi, eu vou fazer um desabafo aqui bem rápido, tá? Eu não sei como é que tá a situação dos filhos de vocês na escola. A Gabi... João Pedro. A Gabi é uma menina que ela adora estudar. Que antes dessa função toda de pandemia, ela vinha para casa com tema, ela queria fazer o tema. Eu falava, Gabi, vamos deixar para amanhã. Não, vou fazer hoje o tema. E o que está acontecendo em função dessa pandemia? A Gabi está estressada. Ela está chorando, às vezes, quando tem que fazer alguma coisa, porque ela fica com dificuldade. E ela é uma menina inteligente, tá? Vou ressaltar, não é babação de mãe, não é orgulho de mãe, é orgulho também. Mas assim, não é uma mãe querendo falar, tá? É uma pessoa que tá com dificuldade de ajudar a filha. Uma pessoa que tá passando por uma dificuldade bem grande de ajudar a filha. A Gabi chega os conteúdos nela segunda-feira, eu não consigo, como é que eu posso dizer, prender mais a atenção dela. Eu não consigo fazer com que ela tenha excitação, não seria essa palavra, não, né? Mas ela não tem mais vontade de estudar como ela tinha antes da pandemia. Agora eu vou falar a situação que está acontecendo, tá? Foi uma situação que ela está fazendo aula sobre as missões, né? Os jesuítas e suas missões. Isso faz uma coisa que eu não sei há muito tempo, tá?
Eu não sei, eu não parei de estudar, lá atrás. E eu conversando com ela, filha, vamos fazer, ela estava fazendo, e toda hora ela me perguntando, mãe, tal coisa, mãe, tal coisa. Daí eu disse, Gabi, tu olhou o videozinho no YouTube? Olhei. Daí eu comecei, tá, mas tu prestou atenção? Prestei. Tá, mas o que é jesuítas? O que é as missões? E ela começou a ficar nervosa. E com isso eu falei, meu Deus, como eu tô agindo errado, como eu tô sendo uma péssima mãe, tentando ser uma boa mãe, tentando fazer ela fazer as aulas. E ela gosta muito de estudar, como eu vou ficar ressaltando toda hora aqui, ela adora estudar. Ela é uma menina que, como eu já disse antes, ela chegava em casa, se tinha tema, ela já fazia. Ela é uma menina empenhada, ela é uma menina doce, e ela tá com dificuldade. E tá difícil, tá bem difícil, sabe? Eu não gosto de brigar com ela pra ela ter que fazer os trabalhos, e ela tá começando a ficar cansada. Mãe, tá repetindo muito. Mãe, eu tô cansada. Mãe. Eu trabalho, eu tenho um filho pequeno que é um danadinho, eu tenho a casa, não tenho empregada, eu tenho que limpar, tenho que faxinar, tenho que fazer tudo, e eu não sei mais o que fazer para aprender minha filha. Então, assim, eu não sei a quem recorrer mais, não sei mais a quem recorrer. As professoras, coitadas, estão fazendo tudo que elas podem. Manda um videozinho, manda incentivo, mensagenzinhas no final de cada atividade. Elas mandam, vamos ficar bem, eu amo muito você, gosto muito de você, estamos com saudades. Eles estão morrendo de saudade. Eu sei pela minha filha, ela tá morrendo de saudade da professora. Esse cabelo tá perverso. De todas as professoras dela. Nossa, às vezes ela chora e eu falo, Gabi, o que tá acontecendo? Eu tô com saudade de ir pra escola. Eu tô com saudade de estudar quando eu tinha vontade de estudar. E essa situação tá decorrendo porque eu não tenho paciência de ensinar. Eu não nasci, achei que tinha, no começo eu falava assim, eu acho que até tenho dom, vou virar professora. Coitada das professoras. Que situação. Eu com uma menina em ano escolar fundamental e um bebezinho de 2 anos, que vai fazer 2 anos em setembro, tô com dificuldade. Imagina as coitadinhas das professoras com 20 e tantos, 30 e tantos alunos, né? Eu sou uma boa mãe, mas eu não sou uma boa professora. Eu sou uma ótima massoterapeuta, mas eu não sou nada boa. Não estudei para isso, não sei ser isso. E pensava que sabia, tá? Antes eu pensava, eu sei ensinar ela tal coisa, nossa, não, acho que até dá. Não tem como, não tem condições. Então, assim, a vida da minha filha, a saúde mental dela e a saúde física valem muito mais do que 1 ano. Se a Gabi continuar assim e eu falar assim, Deus, chega, vamos largar tudo, ela vai largar e ela vai repetir o ano. Eu vou na escola, vou falar com o diretor, vou implorar, vou falar, olha, eu não consegui passar para minha filha, eu não consegui fazer com que ela estudasse. E se vocês olharem os cadernos dela até agora, tá tudo feito. Mas porque eu tô em cima, tá? Porque eu tô falando, filha, vamos fazer, filha tem que apresentar, filha tem que mostrar. Mas hoje foi um dia que eu cansei. Hoje foi um dia que eu vi a minha filha chorando e ela nunca chorou por preguiça de estudar, por não querer estudar. Pelo contrário, às vezes eu falava assim, se tu não fizer tal coisa, tu não vai pra aula. Esse era o castigo que eu ia dar pra ela, porque ela amava ir pra aula. E ela ama ainda. Mas eu não vou julgar da minha filha pra poder ter matéria. Vamos pensar o que dá pra fazer. Vamos todos os pais se unirem, vamos fazer apelo, bota hashtag Luto pela Educação. Foi feito tanto panelaço, tanta coisa em função de política, por que não pode ser feito algo em função da saúde mental, algo em função do futuro dos nossos filhos? Eu vou lutar pelo futuro da minha filha, do meu filho, eu vou lutar, Mas assim, é um apelo de uma mãe que está cansada e não quer mais ficar brigando com o filho para ver se ele vai fazer ou não vai fazer algo que foi passado no Classroom ou pelo WhatsApp. Porque eu tô atrás do que a minha filha precisa. Faça atrás do que o seu filho precisa também. Corra atrás do que é melhor para o seu filho. A saúde da minha filha, mental e física, é muito mais importante do que 1 ano passado, tá? Beijo, tchau, tchau. Alô, comunidade. Apresentação, Ângelo Galardo.
Uma mãe desesperada e vários professores mandando recados aqui de, pois é, Anjo, nós estamos fazendo a nossa parte. Os professores estão fazendo a parte deles. E, logicamente, os professores estão sendo cobrados para isso. Mas o que nós estamos vendo é a pouca participação de estudantes justamente nas respostas aos professores, aos trabalhos, por essas inúmeras dificuldades que eu já citei anteriormente. A falta de um aparelho, a tecnologia, uma internet decente. É complicado? É complicado. Temos que nos adaptar, claro que temos que nos adaptar, mas também temos que ter a consciência desta cobrança dos problemas e dificuldades que as pessoas estão vivendo em nosso país. O nosso Alô Comunidade continua pela Rede Litoral de Televisão. Muito bem, falei a respeito desta mãe. Agora tem um comercial aí do meu amigo Dubite. Alô Dubite, o Marcelo Dubite, nosso parceiro que sabe estar lá fixando, anotando o número de salas, participando com a gente. A nossa TV Agrotur, uma TV web, e que está com a gente com uma programação também da TV Litoral. É verdade. Você quer assistir a TV Agrotur para todo o Brasil, para o mundo inteiro? Olha só essa chamada legal aí. Está cansado de trocar de canal e não achar nada interessante? Conheça agora a TV Web Agrotur. São múltiplos canais, diversas plataformas, 24 horas no ar, 7 dias por semana. Invista aqui e seja reconhecido pelo seu cliente. Acompanhe o nosso Facebook, TV Web Agrotur SC, e assista ao vivo. A melhor programação, os melhores filmes, o melhor conteúdo, você encontra aqui 24 horas no ar, 7 dias por semana, somente na TV Web Agrotur. Legal, grande Agrotur, TV Agrotur. Valeu, Dumite. Um beijo no teu coração, muito obrigado, tá bom, querido? Ednei Paine tá chamando, Gabriel. Vamos lá então? Vamos até Bento Gonçalves com o Ednei Paine. Alô, Ednei Paine. Alô, Bento Gonçalves. Venha com o boletim daí, por gentileza. Ednei Paine. Olá, eu sou Ednei Paine e essas são as últimas notícias de Bento Gonçalves, da TV Cidade Bento, edição de quarta-feira, hoje, dia 5 de agosto. A lei se fazendo valer pelo decreto do prefeito, que entrou em vigor no dia 1º de maio deste ano. A norma prevê que o cidadão bento-gonçalvense deve usar máscara em ambientes públicos e estabelecimentos comerciais. Mas desde então, os cidadãos da cidade só foram advertidos. Mas muitas pessoas aqui da cidade acham que não precisam obedecer leis. Então, depois de 3 meses de orientações, a prefeitura começou a cobrar a multa por reincidência, que é de aproximadamente R$ 70. Em algumas fiscalizações realizadas após o dia 24 de julho, foram 53 pessoas autuadas por não estarem usando máscara, 40 denúncias de aglomeração, 17 estabelecimentos notificados e multados, e 3 desses foram interditados por reincidência. Pessoal, vamos botar a mão na consciência. A máscara nunca foi para sua proteção. Ela é para que você não contamine as outras pessoas. Então, pelo respeito ao seu semelhante, use máscara. Vamos entender que estamos juntos nessa barca. Só se detém a você respeitar ou não. Também não vale usar a máscara no queixo, daí não adianta. Na manhã de ontem, um jovem foi flagrado e preso pela Polícia Civil no bairro São Vedelino, em posse de 31 papelotes de cocaína, já prontos para venda. O jovem de 21 anos estava em um automóvel Fiat Stilo com placas de Parobé e foi encaminhado até a delegacia de polícia para os devidos trâmites. A tarde de ontem foi de festa para o Esporte Clube Esportivo de Bento Gonçalves. O presidente da Federação Gaúcha de Futebol, Luciano Huxman,
entregou a taça de campeão do interior do Campeonato Gaúcho 2020 ao Esportivo, pelo mérito adquirido. A ocasião teve a presença do prefeito municipal de Bento Gonçalves, Guilherme Pazin, que parabenizou a equipe pelo desempenho e também por enaltecer o nome do município. Parabéns aí ao Esportivo. Ontem, o 3º Batalhão de Policiamento de Áreas Turísticas recebeu novo armamento para fortalecer ainda mais a nossa segurança. Originou-se do Programa de Incentivo ao Aparelhamento da Segurança Pública do Estado do Rio Grande do Sul, que tem a finalidade de melhorar a prestação de serviço na segurança pública. Vamos a um breve intervalo. Harmony Sonorizações. Mais do que som e luz, a Harmony Sonorizações oferece para você um serviço com mais de 30 anos de experiência em festas de casamentos, eventos corporativos, palestras, aniversários, baladas e shows musicais. Devido à qualidade em seu trabalho, a empresa se tornou uma referência em seu segmento. Harmony Sonorizações, o som na medida do seu bom gosto. Localizado no alto do bairro São Bento, o notável Alton está em uma das regiões mais privilegiadas de Bento Gonçalves e proporciona luminosidade ímpar, com muita incidência de luz natural, além da liberdade de sentir a brisa de todas as estações. São apartamentos com 3 dormitórios, sendo 3 suítes. Apenas 2 apartamentos por andar para sua melhor comodidade. E para maiores informações, ligue 9 91 15 5464. Anotou aí? 9 91 15 5464, código de área 54, com Clayton Salton. Voltando ao nosso jornal. Na manhã de ontem, a Polícia Rodoviária Federal abordou o motorista que conduzia um Fiat Fiorino na BR-470, no quilômetro 209 em Bento Gonçalves. Na averiguação, o condutor de 59 anos estava visualmente sob o efeito de álcool. Então a polícia o convidou para fazer o teste do etilômetro, onde foi constatado que o nível de álcool nos pulmões era muito mais alto que o permitido. Então os policiais, fazendo o registro do incidente, descobriram que o motorista tinha sido preso por este mesmo motivo há pouco mais de um mês. Então o homem foi encaminhado até a delegacia, onde foram tomados os devidos trâmites, e o agente responsável estipulou uma fiança de R$2.000 pelo reincidente. A imagem usada no jornal de hoje é do Banco da Província do Rio Grande do Sul, construído bem no centro da cidade. Esse foi o primeiro banco de Bento Gonçalves. Hoje, a visitação é somente feita pelo lado externo. A construção data do ano de 1917. Na parte superior da construção era a moradia do gerente do banco, como usados nos tempos de antigamente. Essas foram algumas notícias de Bento Gonçalves, da Serra Gaúcha, com as análises e reportagens de Rosério Baldo, direção-geral da TV de Carlos Silva e apresentação de Ednei Paini. Até a próxima edição. Tchau! Rede Litoral Televisão, alô você meu amigo, alô você minha amiga, muito obrigado ao Ednei Paini, participando com a gente aqui do nosso Alô Comunidade. Grande abraço, doutor Flávio, Flávio Alves, com a gente também, grande Flávio Alves, também com a gente, trabalhando, hoje estivemos em Porto Alegre, doutor, um grande abraço ao Flávio Alves. Tá chamando a previsão do tempo? Vamos à previsão do tempo, a gente volta em seguida.
Nesta quinta-feira, uma massa de ar seco ainda predomina sobre o sul do país, mas uma nova frente fria deve avançar sobre o litoral do Uruguai e se aproximar da costa do Rio Grande do Sul. A previsão para toda a região é de sol forte, ar seco e nenhuma chuva. Mas no sul gaúcho, a nebulosidade deve aumentar no período da noite. Em áreas do leste de Santa Catarina e do Paraná, tem risco de nevoeiro ao amanhecer. No noroeste paranaense, a umidade relativa do ar deve chegar em níveis entre 13% e 20% nas horas mais quentes do dia. Já nas demais áreas do interior do Paraná, no oeste de Santa Catarina, norte e oeste gaúcho, a umidade relativa do ar deve variar entre 21% e 30%. A mínima prevista em Porto Alegre é de 13, a máxima é de 29 graus, mínima de 10 e máxima de 23 graus em Curitiba. Daí a previsão do tempo pra gente aqui no nosso Alô Comunidade, Rede Litoral de Televisão. Muito obrigado a cada um de vocês que estiveram com a gente em mais um programa Alô Comunidade. Lembrando sempre que fim de semana nós vamos ter um programa fantástico aí para vocês. Um programa animado, com muita alegria, muita animação, entretenimento, utilidade pública. Vai ser uma beleza este programa versando sobre o nosso país, sobre o nosso Brasil. É verdade, o Boteco Brasil, não percam, final de semana. Olha, você não pode perder mesmo, vai ter muitas cidades no interior do estado que vão participar com a gente, com os seus artistas também, tá certo? Bom, o nosso Alô Comunidade fica por aqui. Quero agradecer mais uma vez a todos vocês. Fiquem com Deus, sempre com Ele. Alô Comunidade. Apresentação: Ângelo Galardo.